pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Lucas, o Thiago, meus amigos da infância, e a gente vai bater um papo sobre lembranças de videogames, memórias sobre os videogames antigos, nossos primeiros consoles, jogos, alguns. E provavelmente vai ser o começo de uma série aí de vários vídeos. Vou começar então falando do meu primeiro console, que foi o incrível clone da Navision 4 Radical, que naquela época, infelizmente, a gente não tinha representatividade oficial da Nintendo aqui. Então meu primeiro console foi um clone de NES, basicamente. E radical ainda o negócio? Ele era radical porque Cara. ele vinha com dois Tá controles, de 6 botões, que só dois eram utilizáveis. E tinha uma coisa que não era politicamente correta, né? Uma pistola. Uma pistola. Tinha uma pistola. Anos 90, né, cara? Ele tinha uma pistola e ele vinha também com o jogo F1 Race, né, um belo jogo. Mas o meu primeiro jogo, realmente fora esse, o meu pai comprou nos camelôs da cidade, um cartucho aí de 1000 jogos em um, que na verdade eram só 15 ou 10. Mudando a dificuldade, mudando Isso, o a modo de cor, jogo, né? alguma coisa. Mas era um cartucho bem legal. Tinha o Street Fighter da Yoko, que eu e o Street Thiago... Fighter tailandês, For the Win, que o cara zerava lá com o personagem e todos os finais eram iguais. Era o cara indo embora, assim, pra sua casa e a tal. criatividade dos caras. De costas, né? Com uma historinha lá com a ortografia completamente errada em inglês. English. E com umas coisas não fazendo sentido, né? Como, por exemplo, eles falam lá do Ryu, né? Que ele volta pra casa com suas roupas de Kung Fu. Mano, o Ryu luta karatê Shotokan, o que tem a ver? Tá tudo errado, né? Tá. E outros jogos legais que tinha Contra, tinha Ninja Gaiden 3. Contra um clássico aí, Tinha- quem que não jogou, né? Tinha Flintstone Surprise Dinosaur Peak, que Super hoje Mario custa Bros. R$500. Super Mario Bros também é. Super Mario Bros. Claro. Era um cartucho bem interessante. Tinha Duck Hunt também. Duck Hunt. Tinha Claro. Duck Hunt. Tinha um outro jogo que precisava da arma também. Wild Gunman. Que era no Velho Oeste, eu No lembro Velho bem. Oeste, era bem legal. E pra quem não conhece, o Dynavision 4 Radical era interessante porque ele tinha entrada para 60 pinos e 72 pinos. Então, inclusive, o meu primo também comprou um desses consoles e ele comprou no Paraguai Street Fighter 2010. E eu lembro que um final de ano, eu e ele, a gente ficou debulhando Street Fighter 2010. Ele tinha a saída para headphone igual o Mega Drive tem também. Então é um console bem legal. Não, e assim como a Dynavision fez a imitação do NES, né? Outras produtoras também fizeram a imitação do Dynavision. Né? Sim, Só lembrar do também teve. Polystation. Grande Polystation, início dos anos 2000 lá. Não tinha frustração maior na vida de Parecia um play, né? de um pré-adolescente, um adolescente do início dos anos 2000. Ei, eu vou lá, pô, agora que eu tenho a Playstation, vou botar o CD, vou jogar Tony Hawk e tal e Negócio tal. quadrado lá. E aí tu te dava de cara com aquela coisa de enfiar a fita de 72 pinos lá. 60 pinos, 60 pinos. 60 pinos. Jogos em 8 bits, no máximo 500 KB de É, memória. o cara lá sonhando em jogar um X-Men versus Street Fighter e o mínimo que ele vai poder jogar vai ser um IE Kung Fu, né? Um Mega Man X4. Era um clone de uma qualidade Nossa, bem ruim. O Dynavision 4 Radical era um clone de uma qualidade bem interessante. Inclusive a Dynacon também fez um clone do Mega Drive, que era o Mega Vision. Sim, fazer clone. Era um clone bem legal. E tu, Lucas, como é que foi as tuas Cara, experiências aí? o meu primeiro videogame foi na verdade, foi um Atari também, mas o primeiro videogame que eu vou considerar mesmo foi o Master System, né? Sim. Porque foi o que chamou mais atenção. Eu contei para os guris aqui anteriormente a história, que eu ganhei o Master System, foi numa época próximo de Natal ali, mais ou menos, né? Meu irmão, ele queria um Super Nintendo. E daí o Master System, ele veio quando a minha mãe disse assim, o mais jovem que vai escolher o videogame. E eu tinha me apegado com o Sonic, né? Porque o jogo vinha na memória, eu já tinha visto na casa de um amigo meu. Revistas de videogame? Revista de videogame, propaganda. Exato, o Sonic estava em tudo. Até o Thiago tinha falado que era muito comum essas propagandas, né? E de fato, né? Década de A Tectoy 90, tava em década tudo, de né? 90 tu pegava a revista da Turma da Mônica, Super-Homem, Batman, Propaganda e a maioria das propagandas aqui no Brasil pra criançada na época, ou era das famosas bicicletas Caloi, Exato. né? Ou era da Tectoy? Também um sonho de consumo, ou né? então era coisas relacionadas ao Tectoy, ao Master System e principalmente ao Sonic, né? Então... Enfim, para infelicidade do meu irmão,
a mãe atendeu o meu pedido, me deu o Master System ali. E eu consegui, depois de algum tempo, os 4 cartuchos de Sonic. O 1, o 2, o Chaos e o Pinball. Isso. Pinball. Pinball. Esse aí foi quando a Microsul, eu consegui esses cartuchos quando a Microsul, que era uma locadora aqui da cidade, Santa Maria. Posteriormente do Plug Sul e depois Plug Center e depois qual era o nome mesmo? Microcenter, enfim, teve 4, 5 nomes. Ela estava trocando alguns videogames e estava vendendo os cartuchos então antigos, então conseguir cartuchos originais a um preço de banana praticamente. Né? E depois a gente manda tudo pro buraco negro que a gente não sabe de onde que é esse buraco negro. E a Microsul ela tinha várias. A Microsul ela tinha várias alas diferentes para cartuchos, né? Tu tinha uma ala só de Super Nintendo, tinha uma ala de 64, tinha uma ala de NES, Mega Drive, Master System. Eu acho que era assim na maioria das locadoras. O Espaço Games também era assim. Mas eu me lembro assim de jogos fantásticos do Master System, né? Em específico, a Mônica no Castelo do Dragão. Era esse que foi um port de Wonder Boy. Na verdade eles tinham modificado o sprite do personagem, basicamente é isso. E a legenda em português, né? Isso. Porque o resto do jogo, assim, tu vê os desenhos assim, tipo, por exemplo, ela vai pegar um item pra cura. Tá lá o negocinho que parece uma cerveja, mas tá escrito embaixo suco, né? Então tinha aquele politicamente correto, que era necessário vamos dizer, pro tema de Turma da Mônica, personagem pra história infantil, né? Então, E trocaram a espada pelo Coelho Sansão. Sem falar que era tecnicamente muito difícil modificar o jogo. Sprite, então foi um trabalho primoroso da Tectoy e vendeu muito e tá na lembrança de muita gente hoje. Phantasy Star também. Phantasy Star foi um outro jogo excelente. Phantasy Star foi um RPG que foi criado justamente para o Master System competir diretamente com o Final Fantasy do NES, né? Vale lembrar isso. Exato. Não, e um jogo assim que ele popularizou a RPG aqui no Brasil porque teve essa legenda em português e trazia todo um conceito novo, assim, né? Tu ia atuar com a personagem Alice para salvar um sistema lá, o sistema de Algol, né? Então tinha 4 personagens, a Alice, o Noah, que era mago. Era bem complexa a história de o negócio assim, contra o vilão Lessig, que ele estava dominando aquele conjunto de planetas ali. Então, assim, um jogo demorado. Não, e tudo isso na incrível capacidade de 4 megas. Hoje a gente pega aí jogos que tem, sei lá, 4, 5 gigas, muito mais. Imagem, E Blu-ray. diversas atualizações. Mas o que trazia de tema aquele jogo, trazia já a morte do irmão da personagem principal no começo do jogo. No prólogo já aparecia isso. Exato, é um jogo realmente revolucionário. E revolucionário também em técnica. Porque tinha uma dungeon crawler, né? Um estilo assim, né? Que os inimigos apareciam quando tu tava desbravando aquele espaço. E tinha um falso 3D. Quem não conhece Phantasy Star, vale a pena conhecer. Busca aí, ou tenta jogar o original, ou emular. Já digo, vai tentar o original, espera desembolsar uns 500 reais. Tá bem caro. Tá nessa faixa mais ou menos. Tá bem caro. Mas dá pra emular, né? E é um RPG bem escola velha, então ou desculpa, é um aviso aí pra vocês. Aí, vocês vale vão ter que ficar horas e horas combatendo os mesmos inimigos. Mas vale. Mas vale. É uma parte da história dos videogames. Com certeza. Esses aí, pra mim, foram os melhores jogos. O Phantasy Star foi adquirir mais velho, quando já tinha um pouco de dinheiro. Então, vale a pena. Pra mim é isso aí, cara. Master System são essas lembranças aí. Maravilha. E contigo, Thiago, como é que foi? Bom, a minha história com videogames é ao mesmo tempo bem diferente em relação a várias outras crianças da minha época, no que diz respeito a essa coisa de consoles, mas também ela é muito semelhante a muita gurizada no que diz respeito ao fato de que tu tinha que procurar opções alternativas no momento que tu não tinha um console em casa. Então eu ainda peguei a rabeta finaleira da gurizada que teve o primeiro contato com games dentro de um fliperama, né? Eu costumava frequentar o fliperama mais especificamente da Venâncio Aires, Firefox. Né? A Firefox. Eu não lembrava não lembrava do nome do fliperama, eu só lembrava que era da Venâncio. E era uma época que o pessoal já tava, a nova sensação no momento era Street Fighter 02, era X-Men vs Street Fighter, Shadow over Mistara, né, essas coisas. E ao mesmo tempo, naquela época, as locadoras, não, perdão,
Os fliperamas, eles começaram a adotar uma nova política para jogatina, que tu não contava só com as máquinas, tu não ia inserir ficha e tal, né? Eles pegavam consoles, ligavam em TVs e tu pagava uma certa taxa para jogar, né? A minha lembrança mais profunda aí foi em São Pedro, quando eu joguei Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time pro Super Nintendo, pela primeira vez, num desses esquemas de pagar por hora para jogar. Na Firefox eu joguei pela primeira vez o Super Street Fighter 2, né? Que já vinha com os outros 4 personagens que faltava da versão. Era a última versão definitiva de Street Fighter 2 na época. Era mais atualizada. Né? Tinha o DJ, a Camille, o T-Hawk, o Fei Long, lutadores que não tinha no Street Fighter 2 Turbo. Tu contava com os principais heróis e os 4 chefes, né? Aí, no que diz respeito a console, a minha vida começou com o Atari 2600, que foi herdado pelo meu primo, né? Eu ganhei do meu primo o Atari que era dele, tinha Enduro, Keystone Keepers, tinha River Raid, tinha Pac-Man, esses cartuchos todos. Mas o meu primeiro console propriamente dito, diferente de toda a gurizada que pegou aí a segunda geração, né? Pegou os 16 bits, pegaram então o NES, o Master System antes disso, né? Eu comecei logo de cara com 64 bits, eu comecei com Nintendo 64, né? Que hoje em dia tu conhece aí internacionalmente por Mario 64, né? GoldenEye 007, que é um dos maiores FPS da época do 3D, né? Ocarina of Time do e o multiplayer Zelda, né? 007 era fenomenal. Sim. 4 jogadores. E especificamente para esses dois jogos, perdão, especificamente para esse console, eu cito como dois jogos que eu passei muito tempo da minha vida jogando, né? Eu comecei, ironicamente, com um console de terceira geração, mas jogando um jogo de segunda, né? Que foi o último port do Mortal Kombat 3, que no caso foi o Mortal Kombat Trilogy, né? Ele tem tanto para 64 quanto para PlayStation, e tem só leves diferenças, né? O 64 ele compensa por tu não ter loading, tu não ter que esperar um minuto para luta, mas em desvantagem tu tem menos personagens, tu não tem como jogar com os chefes, né? O Shao Kahn, Motaro e tal e tudo. E tu não tem como jogar com versões antecedentes dos personagens dos jogos anteriores, né? Tu não tem o Kano, o Jax, o Kung Lao, né? O Raiden das versões anteriores. E aí a diferença tem também, né, do Chameleon masculino no PlayStation, que simula os golpes do Scorpion, do Sub-Zero e tudo mais. E no 64 tu tem a Chameleon versão feminina, que simula os golpes aí da Jade, da Kitana, da Milena, enfim, né? Emula esses golpes aí. E eu lembro que o controle do 64 ele era muito horrível, né? Ele tinha botões ali que às vezes só valiam a pena serem utilizados quando tu jogava algum jogo que envolvia cenários, exploração de cenários, né? Aqueles botões amarelos, tu usava a maioria deles no Mario 64 ou então no Ocarina of Time, coisa que tu não precisava usar em todos os jogos, né? Num jogo de luta era quase sem sentido usar. Eu nunca me acostumei com o controle no 64. E o direcional dele era muito frágil, né? Era questão de meses ou até mesmo um ano para o direcional se inutilizar. E eu lembro que o jogo que eu mais usei o analógico na minha vida, a alavanca do 64, foi o Mario Kart 64. Né? A minha fita do Mario Kart 64, inclusive, ela era pesada, ela era uma versão japonesa, né? Que eu precisava colocar num adaptador, não por sentido do jogo ser pirata, mas sim porque trava da região, né? Trava da região. O meu 64, ele não era das versões internacionais que já vinham com fita, com Mario 64, com Zelda ou com Pokémon Stadium, e veio distribuído pela Gradiente, não tinha nenhuma fita na época. E aí a primeira vez que eu entrei em contato foi então o Mortal Kombat Trilogy, que foi alugado no meu aniversário em outubro de 96. Foi quando eu ganhei. Dia, esse cara tava lá com o seu Tamaguchi, né, num aniversário temático dos Cavaleiros do Zodíaco. Vou ver se eu posto a foto aí. No aniversário temático dos Cavaleiros do Zodíaco, na época que a manchete ainda imperava na televisão brasileira, então nada mais
anos 90 do que todo esse apanhado aí, né? 64, Tamaguchi e Cavaleiros, né? E eu não posso descartar, né, o Super Nintendo como sendo um dos meus primeiros consoles também, porque mesmo depois de toda essa jogatina do 3D e tal e tudo, fui na casa de um amigo meu de infância e eu me deparei com a primeira vez com as versões, né, dos 3 primeiros jogos de NES, Super Mario Bros, ambientadas em 16 bits, com uma trilha sonora extremamente fantástica e inovadora para o que o console conseguia reproduzir na época, né? Então tem contato com o Super Mario All Stars, assim, e, meu Deus, é sensacional o Super Nintendo, né? Eu vou dar um jeito de arrumar um agora, nem que eu tenha que comprar usado, né, e tudo. Mas o jogo que me atraiu de vez pro Super Nintendo foi as aventuras de Batman e Robin, né? Que, cara, a Konami fez um trabalho sensacional, trilha sonora espetacular, os sprites, os gráficos, tudo igualzinho ao desenho animado. Era igual a jogar E era como jogar o próprio desenho, porque cada fase fazia referência a pelo menos um episódio ou 2 episódios de alguma determinada temporada da série, né? Tipo, Então, como se fosse o Cuphead hoje. a primeira fase tu tem lá perseguindo o Coringa numa montanha russa, né? Que faz alusão então ao episódio 9 da primeira temporada. Tem a segunda fase lá, que tu vai lutar contra a planta carnívora da Era Venenosa na estufa, né? Que remete então ao episódio do Spa, né? Onde lá traz as pessoas ricas de Gotham para transformar elas em plantas. Tem também a fase do Charada, que é uma alusão a 2 episódios, né? A primeira parte, a alusão ao episódio que ele cria um jogo, né? O Labirinto do Minotauro, ele é um programador de games. E na segunda parte da fase é um tabuleiro de xadrez ambientado em realidade virtual que faz alusão aos crimes que ele cometia num episódio da segunda temporada que era por realidade virtual. Ele quase matou o comissário Gordon dentro de um simulador de realidade virtual, né? E então, assim, os caras tiveram um trabalho assim de estudar a sério a série, teve todo um cuidado para preparar, cheio de referências, então foi o que me fez assim, ó, é isso, eu quero comprar o Super Nintendo para jogar esse jogo o resto da minha vida. E para te ver o poder do jogo e do console, né? Então é uma experiência sensacional. E a Konami trouxe outros títulos interessantíssimos, né? Super Castlevania 4 e o Drácula X, né? Que são altamente recomendados. O jogo do Tiny Toons da Konami é exato. Sensacional. A Konami sempre surpreendendo, né? A Konami realmente é incrível. Bom, essa é a nossa era de videogames, a nossa era de ouro de videogames. A gente vai certamente fazer mais vídeos sobre isso em breve, contando mais histórias. Até um gameplay, quem sabe, né? Até um gameplay, quem sabe. Se você teve alguma história interessante aí, pode colocar nos comentários. E certamente a gente vai se ver de novo aí, então. Até mais.